boa noite inicial, certamente não é boa noite para vocês dois. Essa derrota dura, né? O roteiro foi muito ruim, né? Além da derrota, um primeiro tempo ali que foi uma atuação até segura do Náutico, né? Não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação, mas uma atuação ali que levava a crer que o time ia conseguir os 3 pontos, mas o time voltou outro, né? Voltou desligado no segundo tempo, tomou um gol muito cedo, e aí o time desandou de vez, sofreu a virada ali numa falha, que na minha visão foi falha do goleiro, vocês vão opinar também sobre isso, mas vou começar com você, Atsildo. Boa noite, e derrota que complica e muito, né? Uma derrota acho que dá para classificar como catastrófica esse revés do Náutico para o Ipiranga. Fábio, você é uma pessoa muito educada, mas boa noite para mim não tem como. Talvez seja boa noite para Thiago Dias, para Ítalo Braga, para Bruno Becker, para Tati Roma. Talvez seja uma boa noite, porque para mim não é não. E eles devem pensar assim, não, mas para a gente também não é boa noite, não. A gente está sofrendo igual, sim, meu amigo. Mas eu não posso fazer nada, vocês podem. E tem coisas que são assim gritantes, velho, que você não pode cometer erro. Inclusive, o jogo de hoje, independente do jogo jogado dos 90 minutos, teve elementos ali claros de erros de quem não conhece de futebol. E ajudou a montar esse elenco medíocre, cheio de falhas. Porque, para mim, o que Gilan jogou hoje, assim, é um torcedor em campo, porra. É tipo você pegar um torcedor grandalhão, forte, faz uma academia. O cara vai lá, pega um peso e tal, cara alto, consegue tirar umas bolas de cabeça. Mas futebol não sabe jogar futebol, porra. Hoje ele caiu por cima da bola. Hoje ele tentou levantar a bola para dar chutão e furou. O goleiro, meu amigo. O goleiro entregou o jogo, porra. O time já vem no limite. Precisando fazer quase que o impossível. O que não fez durante o ano inteiro. Aí o goleiro me leva um gol daquele, porra. Quando esse goleiro chegou, todo mundo disse, não é o que a gente precisa. Não é o que a gente precisa. O cara foi dispensado do CSA. O CSA às beiras da zona de rebaixamento. E os caras vão lá e contratam David. Nem nome de jogador tem. Nem nome de jogador o cara tem. Acho que foi um erro lá no cartório lá. Era David. Nem o pai dele tem capacidade de botar o nome correto dele. Então, tirando a parte do campo, como eu falei, ficou muito flagrante os erros da diretoria, rapaz. Agora, o ano acaba. O ano acaba e, ao mesmo tempo, não acaba, tá? Acaba o torcedor, esperança acaba, a agonia continua, o sofrimento de continuar na Série C, e olhe lá, daqui a pouco eu vou complementar esse ponto, continua. Porém, não acaba de fato, porque precisa fazer os pontos para poder sair da possibilidade de rebaixamento, meu amigo. E vai ser osso, viu? Porque desmobiliza, pô. Você vence hoje, não ia botar o G8 como certeza, mas você vai mobilizado com o jogo do CSA. Você vai ter 2 jogos em casa que são difíceis, contra Botafogo da Paraíba e contra Ferroviário do Ceará, né? Ferroviário do Ceará. Você desmobiliza para esses 2 jogos. E você vai precisar fazer os pontos para poder sair da possibilidade de rebaixamento. Fábio, sobre o jogo em si, apesar do que ter resolvido o jogo, para mim foi a capacidade técnica abaixo de qualquer crítica de alguns jogadores, principalmente desses que eu citei, do Islam e do David, mas o jogo foi um pouco repeteco do que foi Náutico e Atlético. O Náutico entrando com 2 centroavantes e o adversário entendendo o jogo, sabendo trabalhar para poder anular esse jogo do Náutico. Ah, mas o Náutico foi melhor no primeiro tempo do que o adversário? Foi melhor. Mas o Ipiranga não é o Atlético. Então, por isso que o Náutico conseguiu ser melhor. Mas para jogar com 2 centroavantes, você tem que se impor muito. Muito. E o Náutico não se impôs. O Náutico fez um gol em um momento que o adversário tinha entendido o jogo. O adversário entendeu o jogo. Porque o adversário marcou a saída de bola do Náutico, como o Atlético fez.
O adversário, quando pegava essa bola, quebrava lá na defesa do Náutico. Já estava ficando em situações de mano a mano. Já estava um jogo interessante para o adversário. Mas o adversário tem suas limitações também, né? Mas o Náutico conseguiu achar um gol. Achou o gol, pô. Bateu um escanteio, abrindo muito. O Paulo Sérgio pega de primeiro, ele tá... Naquele momento ele estava com a Estrela, né? Porque no segundo tempo a Estrela faltou. A bola desvia ali na zaga, a bola entra. E era um momento de o Náutico aproveitar esse 1-0, pô. Qualquer time da Série C que toma um gol, um time que já é fraco, fica 10 vezes pior. Entra o elemento ali de perturbação no ambiente deles, nervosismo, inquietação, e deu para notar que isso estava acontecendo com o time de Ipiranga. Já estava começando a errar passe de 2 metros, botando a bola pela lateral. Eu disse, pô, é o momento. É ir para cima, como fez contra o Figueirense. O Náutico não fez isso. O Náutico ficou no banho-maria. No banho-maria. Você tá com 4 atacantes, porra. Não tem banho-maria com 4 atacantes, porra. Então pede pra sair, porra. Ó, professor, eu quero sair aqui porque eu não tenho condição de dar o gás agora, não. Aí bota mais um meio campo, torna um jogo equilibrado, vamos jogar o futebol aqui em outro modelo de jogo, faz parte. E agora, se você tá com 4 atacantes, você tem que ir pra cima, meu. Você tem que marcar pressão, você tem que botar volume de jogo, você tem que deixar o adversário encurralado, você tem que sufocar o adversário. E o Náutico não fez isso. Era a receita para dar errado. Porque 2 centroavantes no time, 4 atacantes, vai dar espaço em algum momento para o adversário. E aí o Náutico volta para o segundo tempo com a mesma formação. Não deu nem para sentir se ia ficar naquela morosidade que ficou depois do gol no primeiro tempo, porque o Náutico, pô, já foi lá e levou o gol. E daí, meu amigo, o Náutico ele não conseguiu entender, o Pivete ele demora também, o jogo começou a ficar quase que nulo em campo, o juiz começou a se perder, a bola não rolava, era confusão, depois era o juiz se complicando, substituição que o adversário fazia e demorava 5 minutos, demorou para poder o jogo começar a engrenar. E aí o Ipiranga foi lá, uma cobrança de falta assim, ridícula assim, que é impossível tomar aquele gol, pô. Sabe o termo braço de jacaré? Usado para o goleiro do Náutico hoje. Pô. Típico braço de jacaré, meu irmão. Meu irmão, só assim, você tem 2 braços, usa! Usa, meu irmão. É só usar os 2 braços que Deus te deu. Nem merecia receber esses braços, mas Deus foi lá e deu 2 braços para tu. Ele simplesmente não usou os braços. Era só usar. Aí, meu amigo, as coisas já estão dando errado. Já estão dando errado. O jogo já não está encaixado. Aí você ficar com 2-1 atrás no placar é muito complicado. Aí no momento 2-1, o Pivete disse, pô, tô perdendo o jogo. Aí sim, ele colocou o Matheus Melo em campo. Matheus Melo não tem condição de ser banco do Náutico, pô. Titular, pô. Eu já cobrava antes do jogo que ele fosse titular. Ah, mas vai tirar Paulo Sérgio, vai tirar Mezenho. Meu irmão, não importa, velho. Se o adversário entender o jogo, a gente vai perder o meio campo sempre. E Matheus Melo tá pedindo passagem. Aí, nesse momento que o Náutico toma o gol, né? Ele vai lá, coloca o Matheus Melo, aí coloca mais atacante, entrou tá ali em cima, enfim. Felipe Ferreira também entrou pelo outro lado. Aí o Náutico teve um bom momento, mas não abafa, sabe? Na temperatura do jogo, o time do Ipiranga ali foi para dentro da área, e o Náutico teve uma chance com o Paulo Sérgio dentro do gol. Dentro do gol, ele chutou em cima do goleiro. Aí no escanteio seguinte, a bola sobra e pega de primeira. O goleiro do Ipiranga defende na linha. Aí o Náutico continuou fazendo aquele volume ali, estava chegando bem. Aí, em certo momento também, o Ipiranga também começou a trabalhar mais a catimba, né? Aí o goleiro vai lá, para 2 minutos, o jogador sofre uma falta no meio campo. Aí eles também souberam trabalhar isso daí, né? E aí o Náutico não teve mais força. No final do jogo, ficou até com um homem a mais. O jogador do Ipiranga foi expulso. Detalhe. O jogador foi expulso numa expulsão ocasionada em Caion, que foi o último jogador a entrar no time. Já perto dos 40 do segundo tempo. Ele conseguiu ali pegar uma expulsão do adversário. Caion esse, que é o jogador, assim,
que mais está pedindo passagem. Ele e Matheus Melo. Matheus Melo era para ser titular, Caion era para poder ter oportunidades. Nos últimos 5 jogos, Caion entrou em 2 jogos depois dos 40 do segundo tempo. O Pivete, ele prefere colocar Cléo Silva, como ele fez no jogo passado. Felipe Ferreira no jogo de hoje. Felipe Ferreira foi completamente nulo em campo. Assim. Não conseguiu produzir de maneira alguma. Caion entra em campo e ele sofre uma falta, ele consegue passar por um adversário, ele joga essa bola na área, ele tenta, ele tá ali batalhando, fome de bola, mas jogador da base, né? Jogador da base, a turma trata como se fosse lixo. Felipe Ferreira desceu do aeroporto e já foi jogar. Felipe Ferreira é esse que foi contratado e eu tive informação de que ele precisava de um mês para poder entrar em forma. Ao diretor do Náutico deu declaração seguinte, meu amigo. Domingo ele joga. Aí a turma, porra. Então a informação tá errada de que ele precisava de um mês e ele já vai jogar domingo. Não, meu amigo. Ele não tem condição de jogo. Ele jogou porque o Náutico não tá nem aí, não. Contrata o jogador fora de forma e bota pra jogar, porra. Aí o cara foi, o jogo tava 3-0 e meteu até um gol. Chutou fora da área, meteu um gol. Veja só, ele tá fora de forma, meu amigo. Ele não tá amputado, não. Um jogador de futebol fora de forma, e um jogo tá 3-0, deu um chute e fez um golaço. Olha aí, ó. Aí os diretores se enchem, né? Pavão. E ó, o jogador que vocês criticaram. Tá aí, ó, meteu o gol. Tá aí o quê, meu irmão? A gente pensava do cara hoje. Cadê o cara? Foi nulo em campo. Nulo. Completamente nulo. Jogador completamente fora de forma. Esse é o resumo, não só do jogo, Fábio, mas te dei umas pinceladas aí, um pouco do que foi o Náutico no ano, se concentrando nessa partida. E o que vai ser do Náutico daqui para frente é terminar esse campeonato para não ser rebaixado e ficar sem jogar aí 3, 4 meses. Pois é, passar a bola agora para você, Cláudio, né? Hoje era um jogo pro Náutico entrar no bolo ali, né? Das equipes que estão próximas ao G8. Ainda não, mesmo com a vitória, o Náutico ainda não entraria, mas ficaria ali a um ponto, enfim. Teria totais condições de entrar até na próxima rodada na zona de classificação. Além de se distanciar, né, do G8, o Náutico agora só está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Né? Tudo bem que tem muita gente ainda ali atrás dele, mas é uma preocupação a mais, né? Além de praticamente dar adeus, ainda matematicamente tem chances, né, de G8. Acredito que teria que vencer fazer 10 pontos, né, pelo menos ali, para ter algum dos 12 que vai disputar, mas ainda tem que ligar o sinal de alerta em relação ali ao Z4. Exatamente, Fábio. E essa diretoria, que é incompetente, uma diretoria de futebol que a gente há meses veio gritando para que o presidente fizesse alguma mudança, não fez, e isso é muito culpa do presidente Bruno Becker. Essa diretoria incompetente vai ter que arrumar um jeito de motivar esses caras, não desmobilizá-los para os próximos 4 jogos, porque o Náutico tem um risco grande ainda de ser rebaixado. Tudo bem que tem alguns times, mas são 3 pontos só para a zona de rebaixamento. Então vai ter que motivar esses caras de alguma forma. Fazer os caras jogarem bem não tem como. Não tem como fazer David virar um bom goleiro. Isso aí não tem. Mas você pode trocar de alguma outra forma para que o Náutico consiga escapar do rebaixamento. Então não tem muito o que fazer agora, é olhar para a parte de baixo da tabela, porque a classificação já era muito difícil e agora não acreditar que esse time vai vencer as 4 partidas que faltam, aí é muito na cota do milagre, que eu sinceramente não tenho um mínimo de esperança. É somar no mínimo esses 3 pontos que faltam para escapar do rebaixamento. E sobre o jogo em si, eu só tenho uma mínima discordância sobre Atos, que é sobre a questão da formação. Eu acho que eu entraria com os 2 atacantes também, acho que funcionou em boa parte do momento, mas eu acho que já no intervalo ele já poderia ter feito, o Bruno Pivete poderia ter feito a substituição. E a partir daqui eu já concordo plenamente com o Atos. A partir do intervalo já poderia ter feito a substituição, o time toma empate, o Ipiranga continua em cima e Pivete não faz a substituição. Que era a entrada do Matheus Melo, tirava um centroavante, que era o mínimo ali para equilibrar o time. E não seria uma mudança defensiva. Você tirar um centroavante, você não vai fazer uma mudança, não vai recuar o time. É só reequilibrar o meio campo para ter outras formas de atacar. E Pivete demorou demais. Ele começa a preparar a substituição com 19 minutos. Com 20, o Náutico toma um gol e ele faz a substituição.
E aí, com toda a justiça do mundo, ele toma vaia, os jogadores que saem tomam vaia, depois ele vai, aí coloca Caion com 38 minutos. O Caion é um jogador, é uma visão deturpada que as pessoas no Náutico, principalmente a comissão técnica, tem de jogadores da base, que é absurdo, assim. Jogador que merece a oportunidade não merece, jogador que tá mais pronto do que outros. Pô, Thalicinho ter entrado na frente de Caion mostra a visão errada da comissão, do Pivete, da comissão técnica do Náutico, da comissão da casa. Porque não pode, pô. Caion é um jogador muito mais preparado. Caion tinha feito uma boa temporada até se machucando no passado. Thalicinho tá começando agora, um jogador muito verde, que ajuda em alguns momentos, mas ele não pode estar à frente de Caion, por exemplo. E aí, nesse abafa do Náutico, que não surtiu muito efeito. E aí o Náutico perde esse jogo, assim, sem muitos questionamentos. O Fed fez as substituições, Felipe Ferreira não entrou bem, Matheus Melo não entrou bem, ninguém entrou bem. Mas porque, assim, o jogo já estava... O time sentiu. O gol de empate logo no início do segundo tempo destruiu completamente a chance do Náutico. E isso passou muito por Pivete, né? Isso no caso do jogo, né? Especificamente do jogo. Pivete foi quem deu a esperança para o Náutico de classificar, e ele hoje tirou a esperança do Náutico de classificar com a demora nas substituições e a escolha também das substituições, das ordens das substituições. Então ele, no jogo em si, foi o principal responsável, mas não dá para colocar tudo na culpa de Pivete. Eu acho que tudo que o Náutico está passando hoje, essa situação de ter mais um ano fora do G8 e ainda com risco de rebaixamento, passa muito pela diretoria de futebol e pelo presidente Bruno Beck. Como eu disse antes, ele assinou essa campanha de vexame que o Náutico está fazendo. Veja, Atos falou de David aí que, pô, é uma falha aquele gol. A bola defensável, o cara não pega. Um cara que tem quase 2 metros de altura não consegue esticar um braço com uma bola que vai por cima dele, ele não consegue defender. E em junho, David foi dispensado do CSA, que estava na porta da zona de rebaixamento, até na zona de rebaixamento em alguns momentos. E algum diretor achou por bem e disse, vou contratar esse cara para ser meu titular. Porque Wagner já tinha saído. Veja, porque já tinham contratado Maticoli, que também não confiava. Veja o nível do absurdo que foi feito. Então, assim, foram erros em sequência, do início ao fim da temporada, já estamos chegando ao fim da temporada, em julho, em agosto, quase, que não tem como perdoar a diretoria do futebol, e muito menos Bruno Beck por não ter feito mudanças drásticas na diretoria e no departamento de futebol. Thiago Dias está aí desde o início do ano errando. O cara trouxe os 2 principais salários do Náutico que o Náutico teve no ano, era Thiago Lopes e depois, qual foi o outro nome do Ibárcia? E o cara conseguiu errar nas 2 principais contratações do ano. Nas 2 principais contratações do ano, o cara errou e tá aí até o fim. Eu duvido que na empresa de Thiago Dias cometa o erro de contratar um David da vida para uma reta final de temporada. Duvido que ele cometa esse erro absurdo. Não comete porque não vai sair do bolso dele, sai do bolso do clube. Porque quando acabar o ano, Thiago Dias vai embora e o prejuízo fica para o Náutico. Porque não adianta ele dizer, não, mas classificamos para a Copa do Brasil, para o Campeonato Pernambucano. O ano de 2025, financeiramente, vai ser muito mais duro para o Náutico. Porque o Náutico conseguiu mudar a fornecedora de material esportivo, teve luva, conseguiu ter um novo patrocinador, teve um bom adiantamento. Não vai ter nada disso. Vai ter uma cota da Copa do Brasil e a cota da Copa do Nordeste. E pronto, e se não passar, morre por aí. E acaba por aí. E mais um ano de Série C, se escapar do rebaixamento. Então, assim, o que o Náutico faz hoje, assim, hoje foi só a pá de cal para tudo que foi feito durante a temporada. E após o jogo contra o Confiança, que o Náutico vai para o intervalo do jogo contra o Confiança, rebaixado, Fábio. Rebaixado, o Náutico estava perdendo de 1-0 ali, todo mundo entrava na zona de rebaixamento e não ia ter força para sair. Eu lembro que eu dei uma tweetada, falei no Timbucast, falei em outras lives, dizendo, velho, hoje Bruno Beck tem que pegar essa diretoria de futebol, manda todo mundo embora, traz 1 ou 2 pessoas, ou não traz ninguém, fecha esse time aqui e tenta escapar do rebaixamento de vez e ver se sonha com a classificação. Não fez isso. E era após uma vitória, porque hoje, após a derrota, é muito fácil falar diretor, mas eu falei, após uma vitória importante do Náutico. Não fez, se abraçou com esses caras de forma inexplicável. Bruno Beck pode falar 8 horas aí, que ele não vai me convencer do porquê ele manteve essa diretoria. Mas Thiago Dias tem boa gestão de elenco. Mesmo deixa a gestão de elenco com o treinador. Diretor não tem que gerir elenco, deixa com o treinador, tem Betão aí ganhando 55 mil, segura Betão e depois tira Betão. Mas esses caras que estavam aí desde o início não podiam ter ficado. Ficaram e carregaram essa culpa aí de mais uma campanha de vexame do Náutico.
como eu disse, tem muitos erros, veja, o goleiro é fraco, a zaga foi horrível, o treinador errou muito hoje, mas o problema está acima. O problema hoje foi só uma consequência dos erros da diretoria de futebol que resultaram nessa derrota e na campanha como um todo. O Náutico contratou nessa janela, né? No meio da Série C, 2 goleiros e nenhum é confiável. É um erro assim meio grave, né? Série C, todo mundo sabe que é atacante e goleiro, né? Se você tiver... E o Náutico tem atacante já, né? Tem um Paulo Sérgio ali que entrega seus gols. Mezenga também. Se tivesse sua defesa ali, pelo menos mais sólida, e um goleiro que passasse confiança, já seria meio caminho andado. E ainda tem o Jefferson Romário, né? Que ainda é o terceiro goleiro que também... Para contratar 2 goleiros que também não passam confiança, imagino que o Jefferson Romário também não passe. Hoje, uma das reclamações foi o Joécio no banco. Foi um dos erros do Pivete, Atos? Acho que não. Acho que não, Fábio. A zaga do Náutico, o Joécio já saiu por deficiência técnica. O Joécio fez 2 jogos para ser dispensado do Náutico. A gente estava até aqui, eu e o Cláudio, fazendo um programa, e a gente chamou a atenção disso. Não dava para identificar se era capacidade técnica ou se era questão dele estar machucado, dele estar jogando no sacrifício, mas o que vale é que ele teve 2 partidas onde ficou claro ali que ele não tinha capacidade de jogar. Ele saiu do time. Se ele saiu por causa dessas falhas, ou se ele saiu porque de fato ele estava machucado jogando no sacrifício, isso aí a gente não sabe, a gente não tem informação. Mas como é que você vai voltar um jogador desse e esse jogador que vai resolver? A gente não sabe qual foi o motivo que ele saiu. Se voltar o mesmo Joécio. A zaga, ela teve 2 jogos iniciais muito bons. Mas foi 2 jogos onde o Náutico se portou de uma forma a evitar deixar essa zaga exposta. E talvez até por um pouco de o adversário não entender as deficiências dessa zaga, trabalhou muito a bola pelo alto. E a zaga, de fato, principalmente o Islan, ele tem uma boa altura e ele consegue cortar bem essas bolas de cabeça. Então, foram 2 jogos onde ele foi até destaque do time. Por quê? Porque era tudo bola alçada, ele cortava tudo, o jogador vira destaque. Só que nos últimos jogos, os adversários entenderam, né? Peraí, pô, esse cara aí tá parecendo o Beckenbauer tirando a bola de cabeça aí. Esse cara tava jogando no Novo Hamburgo, pô. Não descobriram o novo zagueiro da seleção, não. Algum problema ele tem. Era embaixo. Tanto se defendendo quanto saindo com a bola. Como eu disse ele hoje, ele tava correndo com a bola e ele caiu por cima da bola, pô. O adversário quase que dá a mão para ele, com o jogo rolando. O sentimento era de... Como uma pessoa qualquer cair no meio da rua, você não vai ajudar? Pronto. A reação do jogador de Ipiranga era querer dar a mão para ele. Pô. Parecia um idoso caindo, você vai ajudar um idoso. Então, essa zaga, principalmente o Irlan, um jogador muito fraco. O Irã também é fraco, mas não era o Joécio que daria essa possibilidade, essa esperança de melhorar essa zaga. Agora sim, depois desse jogo, sim, você pode aí já tirar os 2. Próximo jogo, pode botar Joécio e Perema, sabe? Mas para esse jogo, teve 2 jogos muito bem, 2 jogos muito mal. Joécio, a última entrada dele foi muito mal, não justificava entrar hoje e nem dava esperança de melhora. Mas agora, depois do que eles fizeram no jogo de hoje, aí sim, para o jogo seguinte, pelo menos um dos 2 tem que vazar desse time. Os números mostram que realmente a defesa vem sendo um ponto bem abaixo do Náutico, né? Nos 15 jogos que o time fez na Série C, me corrijam aí se eu estiver errado, mas ele só não sofreu gol contra ABC, Tombense e Figueirense. Né? Nos demais jogos ele sofreu, né? Sofreu gol em 12 dos 15 jogos, e aí é algo que dificulta muito aí a campanha do Náutico, uma defesa pouco segura. Tem um superchat aqui, vamos colocar na tela, Pedro? É do Tarcísio Albuquerque, ele mandou R$54 e falou: enquanto tiver essa cultura M de fazer gol e recuar, vai continuar a nascer 1000 anos. Faz gol e recua e toma um monte. Se bem que basicamente todos os times da Série C são assim, né? Assim,
Se você for ver Mas o acompanha... ponto... Desculpa. Mas é um problema mesmo do Náutico isso? Eu acho que o Náutico hoje me parece um time muito nervoso, né? Assim, eu acho que ele, no segundo tempo, ele entrou ali meio desligado. O Ipiranga conseguiu fazer aquela troca de passes ali, parecendo o Manchester City. 40 segundos, virando o jogo, tocando ali, e ninguém dando muito espaço. Eu acho que é um time que entrou desligado e depois que sofreu o gol, me parece que morreu psicologicamente ali. A bola queimava nos jogadores, no pé de jogadores. É porque, Fábio, a sua concepção da divisão está muito correta, né? Os times são times ali medíocres. 11 anos já de experiência, viu, Atos? Exato. Você vai aprender, daqui a pouco você aprende. Isso não, pô. Sim, até doeu meu peito agora. Ó, então você está correto que realmente os times são medíocres, os times naturalmente não vão ter confiança no próprio taco, então vai fazer um gol e vai recuar. Qual é o ponto aí que o Tarcísio ele tem mais razão nesse momento? É porque o Náutico está jogando com 2 centroavantes. Se você entra com 2 centroavantes e já disse, são 4 atacantes no total, né? Porque o Patrick Alain você não pode contar como meia, velho. O Patrick Alain, porra, é um meia atacante. Ele não é Matheus Melo. Porque Matheus Melo ele vai voltar, vai lutar no meio campo e tal. O Patrick Alain fica lá encostado nos atacantes. O Gustavo Maia é um ponta. Então são 4 atacantes. Se você entra desse jeito, sabendo até que você não vai jogar o jogo todo assim, o Paulo Sérgio estava meio pau, você tem que amassar, pô. Você não pode se dar o direito de 1-0 tá bom. Não, pô, porque se tu recua, tu vai ter 2 centroavantes brigando na primeira bola. O Patrick Alain, perdão, o Patrick Alain é outro jogador nulo na marcação. Então até para se defender tu vai ter dificuldade, porra. Quer fazer 1-0 e se defender? Na mesma hora que fizer 1-0, tira um dos centroavantes. Seja corajoso a esse ponto. Tira um de centroavantes. Eu não tô com gás suficiente para poder amassar esse time do Ipiranga, não. Então tira o cara. Tira o cara que fez o gol. Tira o cara, bota mais no meio campo e, como eu disse, vai jogar outro jogo. Agora, se você tá com esses atacantes todos, você tem que ir para cima. Você tem que se impor. Quem não se impõe fica suscetível a tomar gols e sofrer a virada como o Náutico sofreu. Aí o Paulo Sérgio não estava nem 100%, né? Não, tava. Se ele tivesse 100%, ele tinha continuado no jogo. Mas poderia ter tirado suspenso, antes? Né? Tá suspenso para o jogo do CSA. Então, para o jogo contra o CSA, que vale muito, principalmente para a questão contra o rebaixamento, o Náutico vai voltar a jogar sem 2 centroavantes. Não é possível que Pivete vai inventar LK para jogar com LK com o atacante da base para jogar com o Mezenga. Aí ele vai ser obrigado a voltar a jogar com um centroavante só, Bruno Mezenga, deve colocar Matheus Melo, e aí vai ver se de forma mais equilibrada consegue ter um desempenho melhor. Mas é o que restou para o Náutico. Paulo Sérgio faz o gol, né, mais uma vez, o artilheiro da Série C, mas realmente não estava 100%. Eu achei até que ele tentou participar bem do jogo, até mais do que Mezenga, mas claramente ele não estava 100% fisicamente, ainda assim ajudou da forma que pôde, mas poderia ter saído antes, e os 20 minutos ali para Pivete fazer a primeira substituição é algo que eu ainda não consigo entender. Bom, o Tarcísio aqui, ele mandou uma mensagem completando o superchat, ele falou que Papai Hélio deita na C porque não recua em momento nenhum. Há controvérsias, viu? Ano passado subiu, mas também não foi o super ofensivo não, viu? Mas assim, os times do Hélio dos Anjos têm um mental que para a Série C é diferenciado. Você é um técnico que prepara o seu time de uma forma psicológica que eu acho que poucos times, em geral, têm na Série C, né? De sentir o gol e conseguir retomar, enfim. É um técnico que é capaz de fazer o seu time acreditar mais. Isso aí é um fato. E na Série C ele faz diferença, que subiu ano passado com o Paysandu, bem limitadinho, mas subiu. Bom, restam 4 jogos, companheiros. Vocês já descartam a classificação. A nota de corte deve ficar entre 20... Eu acho que a nota de corte vai cair, tá? Porque o pessoal ali, o top 5, tá com pontuação mais elevada do que o normal. Então, pela lógica, o G8 pode ter uma nota de corte menor do que teve nos últimos anos. Ficou ali entre 29 e 30 pontos. 30 pontos é a pontuação mágica, né? Que ali matematicamente você está classificado.
mas podemos ter 28. O Náutico tem 18, então seria 3 vitórias e um empate. E claro, torcer ali para empates, né, dos times que confrontos diretos ali de adversários que estão acima. Dá para acreditar ainda, ou depois de hoje o time não tem nem questão, não tem psicológico nem para fazer essa arrancada aí e fazer 10 pontos em 4 jogos? Ô, Não, Fábio. eu vou ser direto, eu não acredito. Se Cláudio acreditar. Não, eu também não acredito, não, muito por essa questão que o Fábio falou, que é a questão psicológica. Eu acho que esse time não vai ter psicológico para. As entrevistas após o jogo, eu vi alguns jogadores falando, tem que ter vergonha na cara, não sei o quê. Já é um negócio de um time já muito abatido, entregue. Acho que foi Arnaldo dizendo, a gente não pode tomar o gol que tomamos hoje, enfim, querendo apontar dedos, pelo menos indiretamente. É um time que psicologicamente parece já muito abalado, né? E, obviamente, por conta das coisas de resultado. Agora, se você olha a tabela, é uma tabela que poderia iludir se o Náutico tivesse capacidade para ganhar do CSA. Eu não sei se o Náutico tem essa capacidade fora de casa. Mas, por exemplo, Tombense, que é o nono colocado, pega o Volta Redonda fora. O Figueirense pega o Botafogo fora. O Botafogo é o jogo da classificação matemática do Botafogo. E tem mais quem? O Remo joga em casa contra o Aparecidense. Então é o jogo. Mas assim, o Remo tá com um ponto a mais. Se o Náutico vence e esses times tropeçam, o Náutico ficaria 1 ponto do G4. Mas isso aí é um cenário frio de não analisar o contexto de onde o Náutico está inserido. Então, é muito difícil acreditar que isso vai ser possível. Eu acho que é possível os outros resultados acontecerem. Não acho que é muito possível o Náutico vencer o CSA. Teria que se dar fazer um futebol que fez contra o Figueirense, mas num jogo fora de casa, com o adversário pressionado na zona de rebaixamento. Enfim, tem todo um contexto aí. E além do Náutico, na sequência aí já de 2 jogos sem vencer, né? E tropeçando em casa. É muito difícil acreditar, dentro do contexto do Náutico, de que vá ter uma reação a ponto de brigar pela classificação. Agora, como eu disse, friamente e matematicamente, ainda é possível. Tudo vai depender do jogo contra o CSA, né? Se ele não vencer o CSA fora de casa, aí realmente as chances ficam praticamente zero. E como a gente já citou aqui, né, tem a questão do rebaixamento, ainda tem muita gente atrás do Náutico, né? O Náutico é o 11º, ainda tem 5 times até a zona de rebaixamento, mas ele pega ali adversários que são, entre aspas, diretos, né? Tem o próprio CSA, né, que se vencer, já tem a mesma pontuação do Náutico, né? Então tem times ali, Confiança, ABC, o Caxias tem um jogo a menos ainda, né? Então, olhando para a parte de baixo, também é importante não desmobilizar completamente, Atos. Foi o que eu falei, Fábio. O prejuízo desse jogo é você jogar no lixo toda esperança, né? Que é a única coisa que resta ao torcedor do Náutico. Nos últimos 3 anos, o torcedor do Náutico só trabalha com esperança, que é sempre frustrada. Mas o preço é muito maior. É muito maior que isso, porque agora o campeonato acaba e não acaba ao mesmo tempo. Porque precisa terminar essa pontuação para poder não ser rebaixado. E a possibilidade de desmobilização é grande. Com um agravante. Não é algo só genérico, tá? Dizer assim, todo time na situação do Náutico tem um risco de desmobilização. No Náutico isso é pior. Porque o Náutico tem pessoas à frente do futebol que não sabem o que é futebol. São pessoas completamente inaptas. São pessoas que nem sabem o que é desmobilização. Veja só, eles não vão estar aqui assistindo esse programa porque eles são arrogantes ao ponto de não querer nem ouvir outra visão, outra opinião. Mas isso que a gente está citando aqui. Fábio puxou, Cláudio já pincelou, eu estou falando aqui, nos grupos tem uma turma falando já. Os diretores do Náutico não sabem o que é isso. Como assim desmobilização? Quer dizer que se eu não tenho mais chance de acesso, automaticamente o rebaixamento fica em risco? No próximo jogo a pegada não vai ser igual? Não sabe o que é isso. Não sabe. E o pior, vai lá, perde o CSA, aí é que eles vão se dar conta que tem uma desmobilização. É uma diretoria, Fábio, que eu já repeti isso aqui algumas vezes, que ela tem tesão por errar. Ela adora errar. Porque ela é inexperiente, sabe? Foi eleita agora, pô.
Todo mundo é novo ali. Então é como se tivesse um salvo-conduto para tudo. Para tudo. Os caras podem colocar o Náutico na Série D. Ah, desculpa, minha experiência. 2025 eu vou ver se eu melhoro. Eu tô errando aqui porque eu não sabia como é que funcionava, não sabia que era desse jeito. Essa é a diretoria do Náutico. Muito bem, realmente tem esse risco, né? Tem muitos jogadores que sabem que não vão ficar, né, com o insucesso do time, com a não classificação, então tem jogador que larga, viu? Eu já vi muito no Botafogo isso aí. O jogador chega na reta final, sabe que o time não vai para lugar nenhum, e aí o cara larga mesmo, o cara já começa a pensar nas férias, no que ele vai fazer ano que vem, arranjar um contrato aí para o final do ano, né, procurar um time de Série B aí para se encaixar, então... Ô, Fábio, desculpa só interromper, mas assim, é porque me veio isso na cabeça agora, falando de diretoria, mas assim, a incompetência é tão grande que, por exemplo, Paulo Sérgio é o maior artilheiro do Náutico nos últimos anos. Nenhum jogador fez tanto gol feito ele fez na temporada. O Náutico, subindo ou não, agora quase certo que não sobe, já tinha que ter renovado o contrato com ele. O Náutico está enrolando o Paulo Sérgio. E por quê? O cara quer ficar. Se você oferecer ali um salário de 60 mil, não é um salário alto não para um centroavante que faz gol. Aí o Náutico fica, não, vamos ver, vamos conversar, vamos esperar passar essa sequência de jogos. Chega outro time, leva. O Náutico já era para estar conversando com o Bruno Mezenga, com o Paulo Sérgio, com... Deixa eu ver quem mais. Nem sei. Eu acho que não deve ter mais também muita coisa, não. Mas pelo menos 2, 3 destaques. O próprio Patrick Alan, que oscila, mas é um jogador que pode render no time mais organizado. 3, 4 jogadores aí para não começar do zero. Patrick Alan. Não, assim, eu joguei assim, mas eu acho que é um bom jogador, mas oscilou muito. Mas assim, ao menos 2, 3, você já podia estar conversando e o Náutico tá enrolando o Paulo Sérgio. Quem é o Náutico para enrolar Paulo Sérgio nessa situação, pô? O Náutico vai querer começar do zero. O Náutico quer começar a temporada com o Danley, que foi embora pro futebol asiático, e começou com o Evandro, que é um ponta que jogou improvisado como 9. Aí os caras agora têm um atacante, fez 15 gols na temporada, e os caras estão enrolando para renovar. Assim, é de uma falta de noção da realidade que o Náutico está vivendo, impressionante. Pô. Já chega agora esse Paulo Sérgio, vamos renovar aqui, preciso de mais um ano e meio. A gente foi eliminado aqui, tu vai para um time da Série B, a gente já consegue um time para tu. Irmão, vai ter time que vai querer Paulo Sérgio. O Sport, se brincar, vai querer Paulo Sérgio para ser reserva lá. Renova, empresta. Agora não dá para você perder tempo para chegar, acaba a Série C, aí vai perder os destaques. Porque não tem competência nem para negociar a renovação de contrato de um jogador que quer ficar. É difícil. Muito bem, agora fica mais difícil, né? Com a provável eliminação do Náutico, o jogador que vai querer jogar provavelmente pode ter um interesse menor, né, em permanecer do que teria se o Náutico tivesse renovado bem antes, quando as chances eram maiores. Vamos para o campinho? Bora fazer a sangria. Bom, vamos para o goleiro David, que... 5 argola vermelha aí. O David, meu amigo. David tem uma caveirinha para colocar em David aí, não? Se tiver, pode colocar. Se tiver, porque só o vermelho para ele não dá. Só o vermelho para ele não dá. Como é? A gente colocava vermelho e preto, né, Atos? Nos caras que eram os piores. Mas tem que ser. Tem que ser ex-sport. Pronto, a caveirinha dele. Mostra esse tamanho, por favor. Se uma máscara na cara dele assim é bom. Bom, já é o pior em campo, né? Ou alguém conseguiu ser pior? Já cabia umas 3 caveirinhas. De lado, Alan, de lado. Deixa o escudo é a dignidade. O escudo é a dignidade. Deixa a dignidade ainda. Pô. Pode colocar o vermelho de Islan. Islan, assim... Tu viste esse lance, não foi, Cláudio? Que ele foi tentar fazer o que Irã fez e errou no jogo passado dos Aflitos. Ele caiu por cima da bola, pô. Assim, E no segundo tempo ele foi levantar uma bola para dar um... Meu irmão, veja só. Ele nem isso conseguiu, porra. Idealiza, Fábio. Não estava pressionado, tá? Tu só tem uma coisa para fazer. É levantar a bola para poder dar um chutão para cima. Ele levantou e ele furou, porra. Ele furou, velho. Assim, é um camarada. Esse cara não deve nem jogado barrinha na rua da casa dele, porra. Horrível. Bom, então vamos pro Irã. Cara, o Náutico tem uma dupla de zaga chamada Islan e Irã. A chance disso dar certo é, tipo, é uma mínima, bomba né? essa zaga, né?
Pode colocar aí o laranja aí no... o laranja tá bom, Cláudio, tu quer pesar mais? Tá bom, tá bom. É só para diferenciar do outro desgraçado aí que foi pior. Bom, a dupla sertaneja Islan e Irã. Vamos para Matheus Ludic. Acho que é laranja Vai também. Amarelo nele. Eu não sei, eu não vi muita coisa. Eu gostei mais de Diego Márcio do que de Matheus Ludic. Coloca o laranja nesse camarada aí, esse companheiro. E Diego Matos, razoável ou não? Vai, coloca. Não vai me ofender, não. E qual o peso da ausência do Luiz Paulo hoje? Como ele não foi tão mal, tira um pouco o peso, mas o Luiz Paulo é mais jogador. Ajuda mais ofensivamente, tanto que quando precisou fazer uma substituição ofensiva, ele tirou o Diego Matos, né? Porque Diego Matos não tem muita característica ofensiva. Pode colocar o vermelhinho aí em Arnaldo, né? Sabe nem o que fez. Sabe nem onde tava. Ele sabe, aí é culpa também de Pivete, que sabe nem onde Arnaldo, qual posição o Arnaldo entrou. Bom, vamos para o meio de campo, começando com Marco Antônio. Olha, veja só, eu não gostei tanto de Marco Antônio, não. Viu? Foi muito mal, Marco Antônio. Foi muito mal. Primeiro tempo, principalmente, eu já disse. Não gostei. O Ronaldo está esvaziado, ele fica sem função nenhuma, não sabe o que ele faz. Eu colocaria o vermelho nele. Não, também, muito mal, muito mal. Acho que foi o pior jogo dele no Náutico. É um jogador que eu gosto, mas hoje ele não contribui em nada, nem na marcação, nem na entrega que ele sempre tem. No ataque também não, errou muito. Foi muito mal. Cláudio, eu vou passar primeiro para Patrick Alain, porque é um jogador também que é muito divisivo de opiniões, mas é um jogador também que, de novo, eu não gostei dele, mas eu vi gente elogiando. Não sei o que é que tu pensa, mas eu vi, até conversando com Camila Souza, lá da Globo, ela falando, criticando, né? Tem que tirar Patrick Alain no intervalo. Eu disse, eu não acho que ele foi bem, não, mas eu acho que ele tem uma função tática ali até ok ali de pressionar, de marcar, ajudar na marcação, mas isso não é a característica dele. Ele teve que se desgastar muito, mas foi mal também. Para mim, não sei se eu colocaria vermelho, mas para um laranjinha, acho que dá para. Pode colocar o laranja. É só que eu vi algumas pessoas elogiando ele depois do primeiro tempo. Não gostei, não. Felipe Ferreira ali, pode colocar o vermelhinho nele ali, o reserva ali, aqui para o lugar de Patrick Alain. Eu acho que para tu Souza se salva. Razoável, né? Eu tô razoável aí. E o Matheus Melo? Foi bem, né? Se salva. Eu não gostei muito, não. Confesso que eu não gostei muito, não. Mas assim, também não vou pesar, porque ninguém entrou bem, né? Também, veja só, Cláudio, é porque ele pegou um time que nem existia mais time, tá? Não existia mais time, pô. Ele tirou até o zagueiro para colocar atacante, pô. Mas perceba que você não vai encontrar grandes erros dele. Tem uma desorganização ali tamanha que você não vai conseguir colocar o jogo dele dentro de uma lógica de futebol minimamente organizado para poder fazer uma avaliação. É numa bagunça que você vai ter que avaliar. Então, dentro de uma bagunça, o que você vai avaliar do cara? Ele tá perdendo as disputas de bola, sabe? Ele tá sendo assertivo, ele tá dando continuidade às jogadas, ele tem a oportunidade de finalizar, como tá a finalização. Então, eu coloco assim, no mínimo razoável nele. Pode ser razoável. É o famoso em terra de cego, né? Exatamente. Bom, vamos pro ataque, começando com Bruno Mezenga. Cláudio, a minha visão, aí você diz a sua. A minha visão, eu vou trabalhar com os dois com razoável. Por quê? O Sérgio, ele tentou bastante no primeiro tempo, voltou, ele deu uma movimentação ao meio campo do Náutico, mesmo sendo um atacante. Ele fez o gol, então merece o razoável. Ele perdeu um gol assim, debaixo da barra, mas o goleiro estava bem naquele lance ali, sabe? E depois ele ia fazendo um outro gol ali, mas era todo o mérito dele se o gol saísse. E o Bruno Mezenga, veja só, quando o Náutico quebrou a bola nele, ele disputou e o Náutico ganhou a maioria das posses de bola. E o gol que Paulo Sérgio perde na linha do gol foi uma jogada dele. Jogada dele não, né? Um passe dele. Aquela bola que ele pega pelo alto e encosta para Paulo Sérgio. Né?
Então, dito isso, eu coloco um razoável. Eu acho que a produção dele ficou muito limitada ao time do Náutico. Porque você vai conseguir pensar as coisas que ele fez. Não foi um jogo de alta produção, porque o Náutico não teve uma alta produção. Assim, acho ok os dois razoáveis, mas assim, se tivesse que fazer um medidômetro, pode dizer assim, Mezenga ficaria no razoável para jogou mal e Paulo Sérgio no razoável para jogou bem. Mas assim, os dois, eu acho que o Paulo Sérgio foi melhor do que Bruno Mezenga. Mas. Se o jogou bem, Paulo Sérgio não vai me incomodar, não. O Paulo Sérgio perdeu o gol. Também não. Ele poderia ter evitado a derrota, né? Se ele tivesse feito um dos gols que ele perdeu ali. Agora, veja, Gustavo Maia. Eu acho que fica ok os dois razoáveis. Gustavo Maia poderia ser um razoável ali. Mas assim, aos 52 do segundo tempo, o cara recebe uma bola na área e tenta dar um voleio, meu amigo. Aí vai pro vermelhinho só pela burrice de fazer um lance desse. Esse cara pra dominar, tentar agora. O cara tentou fazer um gol bonito, perdendo o jogo. Achou que ele era Bellingham na Eurocopa. Exatamente, pô, pelo amor de Deus. Assim, a bola caiu limpa para ele tava livre na área. Ele podia dominar a bola, tentar tocar, tentar dominar e chutar. O cara foi tentar dar de voleio, pô, Gustavo Maia. Aí não dá para salvar, não. Eu vou respeitar a raiva do amigo, porque eu já passei por isso, de pegar tudo que aconteceu no jogo e botar no último cara. Não, veja, eu tô confessando que é isso, é só por isso. Então, eu vou respeitar isso. Mas, enfim, ele tem problema com decisões, com conclusões de jogada, mas tem uma coisa a favor dele, é que tem hora que ele faz um lance que você diz, pelo menos esse cara é jogador de futebol. E tem muito jogador do Náutico que não é. Mas deixa o vermelhinho aí, que também ele não pode fazer essa última raiva, não. A última imagem é que fica. Bom, então... Talicinho vermelho também, né? Porque Talicinho... não acertou nada, assim. Saiu com bola e tudo. Caion pode colocar um razoável ali, porque também não teve muito tempo para poder mostrar mais. Né? Não dá para ficar sem nota, pô. Caion entra quase 40 do segundo tempo, porra. É absurdo o que o Pivete faz. Expulsou o cara. Isso. É absurdo, assim. A demora... Não sei o que o Pivete tem contra Caion para não acionar o cara antes. Outra coisa que o Náutico não conseguiu aproveitar, né? Um homem a mais. Teve ali 15 minutos, praticamente. E parece que tava 11 contra 11, assim. Não fez muita diferença. Teve mais chances melhores antes com 11 contra 11 do que no 11 contra 10. Eu vou colocar o Sol jogou mal em Pivete, porque... Eu não vou colocar o vermelho, porque eu acho que Islan e David, assim, boicotado assim o time, sabe? Tá, o laranjinha, porque eu acho que o problema principal para mim foi a demora da substituição. E o problema do Náutico perder o jogo é a qualidade técnica dos jogadores. Principalmente da zaga e o goleiro. Bom, então, finalizado aí o campinho do Náutico, não tem medalha, né? Obviamente. Não. Quer dar medalha do Piori? Mas caveirinha é melhor, né, do que medalha. Medalha vamos deixar só para coisas positivas. A gente tá na Olimpíada, Fábio. A gente não pode fazer essa ofensa ao espírito olímpico, né? Os deuses do Olimpo, assim, não ia perdoar a gente, não. Pedro Alves, só para a gente fechar o Náutico, vamos colocar aí algumas aspas do Pivete, né? Ele lamentou falhas na coletiva e mira ajustes e reconhece: não temos mais margem para erro. Vou ler aqui algumas aspas, tá, da coletiva. Ele falou: profissional e pessoalmente eu não desisto nunca. Enquanto tiver chance, vamos trabalhar pela classificação. Sabemos que temos pontos a corrigir. Um deles é a bola parada. Estamos com um bom aproveitamento ofensivo, mas cedendo gols. Precisamos ajustar isso. Sobre o jogo, ele fala que o Náutico começou bem, mas baixou muito a linha depois do gol. Ficou uma distância muito grande entre as linhas de marcação. Tudo isso trouxe o Ipiranga ao nosso campo de jogo. Voltamos desligados para a segunda etapa e tomamos um gol em uma falha defensiva. Concordam com a leitura do... Fábio, assim, ele tá ele internamente no clube não pode desistir. A gente aqui fora pode desistir completamente. A torcida pode desistir. Ele não pode, não tem nenhum, até porque, como a gente falou, do risco de rebaixamento. Sobre essa questão de recuar, até foi a mensagem do Superchat do Tarcísio, né? Também não acredito que tenha sido um pedido dele, não. Eu acho que o time, às vezes, naturalmente recua o adversário também, mas ele tem
o poder de fazer com que o time se reestruture. E aí poderia ter sido feito com substituição. Se no grito não estava dando, era uma substituição para reorganizar o meio campo e o time conseguiria ter a posse da bola para não recuar. E ele não demorou para fazer isso. Ele esperou mais de 1 hora de jogo para fazer isso. Então, acho que a leitura dele é bem correta. O time entrou desligado, recuou, baixou a linha, a marcação ficou distante, mas ele podia ter mudado e demorou para mudar. Então, não dá para isentar ele 100% da culpa. Ele, como comentarista, assim, ele fez uma belíssima análise do jogo. Mas ele é o treinador e poderia ter feito a mudança e demorou para fazer. Bom, sobre a torcida, ele falou que vai seguir acreditando, continuar trabalhando, a obrigação é contagiar positivamente a torcida, só que agora ficou difícil, né? A torcida é exigente e tem que ser. E a torcida, ele concorda com as vaias, né? Depois do jogo, ele fala que qualquer reação é válida, desde que não haja violência. Foram aí as aspas do Pivete. Bom, assim, eu acho que para o Náutico o próximo jogo ser fora até bom, né? Porque meio... eu acho que jogar em casa nesse momento seria até mais prejudicial, né? Eu acho que os jogadores entrariam ainda mais nervosos. Jogar fora de casa é um jogo, claro que é difícil, mas joga aí a sua final na Série C em busca da classificação. Uma coisa bem, bem grave, né? 2 anos seguidos do Náutico não pegar G8. Assim, é algo... No campeonato de 20, né? Assim... 40%, né? Mesmo, é um absurdo, pô. É um absurdo, é um vexame. Ano passado foi um vexame e esse ano tá caminhando para ser um vexame de novo. É um vexame de ter que zerar o clube. Ano passado teve a eleição, trocou gestão, repete, os erros são repetidos, é zerar o departamento de futebol. Teve até uma tweetada de Lucas Holanda, foi nosso companheiro aqui do NE45, e ele colocou aqui: o Náutico tem mais membros do departamento de futebol do que vitórias. 5 membros do departamento de futebol e 4 vitórias na Série C em 15 jogos. Então, assim, é resetar tudo, é zerar tudo. Eu já teria zerado durante a Série C. Bruno Becker não teve essa coragem e tá pagando por isso. Tem que zerar tudo. Acabou a Série C, manda todo mundo embora. O que tiver de comissão... Assim, eu não tô falando de Pivete, não. Pivete é um trabalho que ainda posso analisar. Eu não tenho uma opinião formada. Talvez hoje até renovaria. Mas tem muita gente dentro do clube do Náutico que atrapalha o desenvolvimento de atleta da base, atrapalha nos conselhos ao treinador, atrapalha na gestão de grupo. Então, são muitos problemas ali e erro de Becker de não ter corrigido, de que está culminando agora. O Mazzola falou quando saiu que ele até inocentava Becker, dizendo: não, tem muitos funcionários que são agentes políticos do clube. Não pode ter isso. Se tem uma pessoa ali que está pensando mais na política do que no seu salário, tem que sair. Infelizmente tem que sair. Então, talvez com meses de atraso, né, com 10 meses de atraso, 8 meses de atraso, Becker possa fazer isso. E que ele faça. Porque se não fizer, se repetir os erros, aí o futuro do Náutico tende a ser pior ainda. Bom, temos um superchat aqui do Chagas. Ele fala: nessas horas queria Roberto Fernandes como treinador, só para chamar Islan e Irã de burros e saciar meu ódio por essa zaga. Pois é, né? Parece que foi algo que o Náutico negligenciou, né? A defesa. Nessa Série Fábio, C, né? E foi o ano todo. Assim, Fábio, Rafael Vaz a gente criticava desde o Pernambucano. Esse cara não tem condição, e foi seguindo o capitão do time, aí precisou chegar no jogo, ele falhar tudo, para Pivete dizer: não, esse cara tem que ir embora. E aí o mercado já estava muito ruim, teve que trazer Irã, que era a reserva do Brusque, teve que trazer Islan, que era a reserva do Novo Hamburgo. Então, assim, era para ter feito mudanças pontuais durante após o Campeonato Pernambucano. Mas não, temos um elenco bom, temos um elenco suficiente, foi se enganando até chegar a essa situação. O Náutico poderia, era Mezenga para ter chegado um pouco antes, ter contratado zagueiros, ter contratado goleiro, mesmo com Wagner. Todo mundo sabia que Wagner não tinha condição física de continuar jogando. Ele estava implorando para sair. O Náutico não fez isso. Wagner talvez não era para ter ficado nem do ano passado, não tem condições clínicas para jogar. O cara não aguenta jogar uma vez por semana, pô. Não aguenta ter treinamentos. Tava tomando injeção para treinar, não era nem mais para jogar. E o Náutico negligenciou isso. Trouxe Jefferson Romário, uma indicação que ninguém sabe de onde, um cara que nunca jogou na vida e não trouxe um goleiro titular. Aí Wagner sai, traz goleiro na pressa, e enfim, são muitos erros acumulados.
Muito bem. Vamos só ler alguns comentários, né? Daqui a pouco tem análise do CRB 2, Atlético Mineiro 2 pela Copa do Brasil. JP Pereira está entrando aqui em instantes para a gente analisar esse jogo. Mas sobre o Náutico, o Camarote 87 fala que Pivete precisa entender que não dá para jogar com 2 centroavantes. Mas assim, são 2 jogadores que para uma Série C agregam muito, né? Então... Fábio, assim, e deu certo, né? Deu certo no jogo, hoje não deu tanto. E é uma escolha, veja, é uma escolha muito difícil. Porque, veja, você vai tirar quem? Paulo Sérgio, artilheiro da Série C? Ou vai tirar Bruno Mezenga, que hoje é mais importante taticamente? Então, assim, ou você monta um esquema, tem que tirar, talvez tenha que tirar mesmo. Pro jogo do CSA isso já vai acontecer. Mas no jogo de hoje, por exemplo, eu acho que foi a leitura errada. Na verdade, a demora da leitura, né? Mas é um debate. Atos mesmo acha que não deveria ter entrado com 2 centroavantes hoje, e acho que esse foi o ponto principal. Acho que os 2 centroavantes ajudaram a sair no placar, mas também faltou equilíbrio. É bem complexo, mas tem outros tantos problemas, e principalmente você vê que dentro do jogo que não deu certo, corrigir. Bom, então é isso. Acho que está finalizada aí, passado a limpo, esta derrota catastrófica, né, do Náutico em casa para o Ipiranga, 2-1. O Náutico agora está bem distante do G8 e também tem que se preocupar com o Z4 na Série C do Campeonato Brasileiro.